a este espaço da SIC Notícias e vamos começar por olhar a manchete do Diário Económico, esta notícia de que o Estado vai assumir as dívidas da Madeira e dos Açores à banca, tal como fez com as autarquias. Pois, eu acho que é um ato da mais elementar justiça, tendo em conta aquilo que foi feito com as autarquias. Parece-me que os dois casos devem ser distinguidos, os Açores e a Madeira. Não estão em causa os mesmos montantes, nem está em causa o mesmo tipo de derrapagem. Em todo o caso, esta decisão é particularmente importante porque vem retirar alguma pressão sobre os processos eleitorais em curso nos Açores e na Madeira. É agradável que estejam partidos diferentes no poder em ambas as regiões autónomas. O Governo não pode, portanto, ser acusado aqui de estar a beneficiar ninguém. Sim, o favorecimento, não é? Exatamente. E julgo que, assim, estão abertas as condições para que haja uma alteração que me parece necessária em ambos os arquipélagos. É uma visão como cidadão. Acho que os poderes estão ambos extremamente cristalizados. Agora, se esta decisão não fosse tomada por parte do Governo da República, parece-me que era da mais elementar justiça que fossem aqueles que criaram as dívidas atuais a arcar naturalmente com os piores processos, com os piores anos, seguramente, da história da autonomia. E é, de resto, também uma medida importante para financiar a economia, não é? Um dos problemas que a nossa economia enfrenta. Exatamente, e como nós sabemos, as ilhas têm desafios muito maiores do que o continente. Muito bem, e desta notícia que faz manchete do Diário Económico, vamos olhar para o Diário de Notícias, que tem aqui uma grande fotografia do homem do momento, a segunda sessão do julgamento de Anders Breivik, o autor, confesso, dos atentados, com declarações como há pouco a SIC Notícias dizia, que já esta manhã não se arrepende e diz que foram os ataques mais espetaculares e sofisticados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Como é que o Joel Neto está a acompanhar este processo? Bom, naturalmente, Anders Breivik é um homem extremamente perturbado, mas é também um homem profundamente racional. E eu penso que o afastamento deste juiz que havia defendido a pena de morte para Breivik na internet vai reintroduzir o debate na agenda europeia da pena de morte. Parece-me que a nossa tradição continental e até certo ponto jacobina entra em choque com este debate, mas vai ser interessante perceber como os países escandinavos vão olhar para esta situação, porque me parece inevitável que haja um recrudescimento da defesa da pena de morte. Muito bem. E de resto, também na imprensa desta manhã, outra coisa não seria de esperar, ainda temos o golpe de Estado na Guiné-Bissau. A situação parece estar um pouco mais calma nas ruas, mas a tensão e a pressão sobre os militares, nomeadamente da comunidade internacional, continuam. Há 15 anos esta parte que os golpes de Estado têm-se sucedido e é um pouco lamentável perceber que há sinais de estabilização um pouco por todo o continente africano, inclusive alguns países com índice de desenvolvimento económico, embora sejam países naturalmente com muitos recursos, assinalável esse desenvolvimento. Pelo contrário, na Guiné as coisas continuam a acontecer ciclicamente. De certa forma, estas fações continuam a ser extremamente tribais. É uma luta política profundamente fratricida e funciona um pouco como as células terroristas do final dos anos 90 e até, sobretudo, enfim, passa a metáfora, até sobretudo ao 11 de setembro, que cortava-se a cabeça de uma célula e logo nascia a cabeça noutro sítio. E o que me preocupa verdadeiramente em relação à Guiné é que assim que é desfeito um golpe de Estado, assim que é neutralizado um líder político, tantas vezes com sangue, acaba por nascer um golpista no lugar dele. Desta vez houve menos sangue, vamos a ver se isto é um bom sinal. E quando há tanto tempo se fala da necessidade de haver aqui uma reformulação das Forças Armadas, tendo Angola entrado no processo precisamente por esta constante desobediência dos militares por parte do poder político, isso não será mais poeira ainda no sistema, esperemos que não seja. Muito bem, e vamos continuar a falar de eleições. A propósito das eleições, a segunda volta das presidenciais em Timor-Leste, temos a imprensa, até porque os jornais são escritos na véspera, mas já davam aqui Taur Matanruac como grande favorito, que se confirma à partida. Aguardamos só os resultados definitivos. Joel Neto, que análise faz destas presidenciais em Timor-Leste? É um país que tem escassos 11 anos, já tem 3 presidentes e todos foram símbolos da resistência. O que me parece que há a sublinhar é precisamente isto.
Eu não acho nem bom nem mau sinal da eleição de Matarraque, como não achei de Ramos Horta ou de Xanana Guzmão, mas parece-me que em Timor continua a haver uma grande necessidade de sublinhar a resistência, o que me diz de alguma maneira que a própria independência ainda não está devidamente concatenada pelo país, precisamente. Acho que seria um bom sinal, ainda que não necessariamente uma melhor presidência, mas seria um bom sinal se em breve Timor pudesse considerar eleger alguém de uma nova geração, já de uma ideia de pós-independência. E de resto temos o general à frente das sondagens. Eu pergunto-lhe quais são os principais desafios que ele terá pela frente enquanto presidente? Bom, enfim, eu acho que um deles é precisamente isso, não é? a questão que a população assimile que Timor é independente. Acho que essa é a grande questão. Naturalmente, o desenvolvimento económico e social, sobretudo, é um desafio enorme. E vamos olhar para os desafios dos 30 anos de Pinto da Costa, ele que assumiu a presidência do Futebol Clube do Porto. Vamos aqui também a uma espécie de balanço desta presidência, algo contribulado. É extraordinário, porque por muito que se tenha contestado Pinto da Costa ao longo destes anos, nunca ninguém conseguiu provar nenhuma das muitas denúncias que foram feitas nos cafés e sobre as divisórias de escritório em Portugal. O facto é que se trata de 308 títulos em 30 anos, quem dera ao Benfica e ao Sporting. Agora, é preciso ver que Pinto da Costa não é apenas um líder desportivo. Ele é, parece-me a mim, inclusive, sobretudo, um líder político. E isso vem insinuado na nota que o ex-presidente Ramalhianes emitiu ontem à agência Lusa, em que diz que Pinto da Costa teve um papel fundamental para o desenvolvimento de uma autoestima portuense, repito, não portista, portuense. E eu acho que o que há de facto a destacar é que Pinto da Costa é um líder político com 30 anos no poder e a contar. Não há nenhuma indicação de que vá terminar esse ciclo tão breve quanto... Pelo menos não parece ser essa a sua vontade. E a vontade de Pereira Cristóvão parece que prevaleceu depois de longas horas de reunião. Ele acaba por regressar, mesmo sendo arguído no processo cardinal. Sim, eu para já contesto um bocadinho que se chame processo cardinal a este caso, porque, enfim, se o árbitro auxiliar cardinal está inocente, acho que não devia dar nome a este processo. De qualquer forma, o que me preocupa e ao mesmo tempo me traz alguma esperança é que o Sporting tenha ratificado a continuidade, o Conselho Diretivo tenha ratificado a continuidade de Paulo Pereira Cristóvão. Mas fica surpreendido com essa decisão, João? Fico um pouco surpreendido, mas fico ao mesmo tempo esperançado, porque embora ainda há pouco tínhamos ouvido Dias Ferreira defender a falta de figura jurídica da suspensão do mandato, o facto é que o Conselho Diretivo não foi unânime quanto à continuação de Paulo Pereira Cristóvão. Portanto, o Conselho Diretivo do Sporting acredita que Paulo Pereira Cristóvão é inocente. E eu espero sinceramente que seja, porque o país que eu vi descrito nos jornais na última semana é um país que eu não conheço, feito de espionagem para chantagem. Espero com franqueza que Paulo Pereira Cristóvão não tenha nada a ver com isso e espero que esse país efetivamente não exista, porque se trata de um país sem Estado de Direito e, portanto, sem democracia. Muito bem, vamos deixar os jornais de parte e olhar um bocadinho para o seu regresso à ficção, o livro que vai ser lançado amanhã no Corte Inglês às 6h30 da tarde. É o livro que sai aí, que é Os Sítios Sem Resposta. Que sítios são esses, João Neto? Bem, é uma ótima pergunta. É sempre um bocadinho complicado para o autor dizer sobre aquilo que um livro é, porque quando um autor propõe uma leitura, está a impedir o leitor de criar todas as outras leituras que podia criar. De forma nem que queremos aqui que acabe com as expectativas, nem desvendar os segredos do livro. Tento não fazer. Penso que este livro é sobretudo um livro enfim, é um livro sobre solidão, é um livro sobre culpa também. E é um livro muito centrado na relação pai-filho, do ponto de vista do filho. Muitos escritores, enfim, muitos criadores em geral, fizeram essa homenagem ao seu pai muito tarde, quando o pai já não era vivo ou estava na reta final da sua vida, muitas vezes já incapaz de receber essa homenagem devidamente. Eu penso que ser capaz de homenagear o nosso pai é o momento, ou enfim, pelo menos de admirar o nosso pai, é o momento que marca o início da idade adulta.
E como autor é para mim agradável poder escrever sobre este tema e dedicar este livro em particular ao meu pai, e é também o retrato desta personagem, o início da sua idade adulta. Portanto, eu penso que é fundamentalmente um livro sobre... Ele que se confronta, pela oportunidade que tive de folhear muito rapidamente o livro, que se confronta aqui com alguns dilemas. O Joel Neto falava da questão da culpa. É um livro que também se centra nas dificuldades, como tive a oportunidade de ler, de um homem mudar, por exemplo, de clube de futebol. É a decisão mais difícil do universo masculino, é mais difícil mudar de clube de futebol do que mudar de profissão, de emprego ou de mulher. A personagem principal quer mudar de pele, quer ser uma pessoa diferente. Ele, enfim, está a chegar à meia-idade e não gosta do trabalho que faz, tem 2 casamentos destruídos, ambos por culpa própria, e chega à conclusão, enfim, está a formar-se na cabeça dele a ideia de que a certa altura será preciso mudar de pele, e a certa altura cruza-se com a frase muda-se de tudo, de mulher, de partido, de religião, até de sexo, menos de clube de futebol. E ele muda de clube de futebol para demonstrar que essa transformação é efetiva. Percebe que tem de ir até ao fim nessa demanda. Agora, o processo será... Há um processo de conversão que ele percorre, enfim, quase como se fosse um gentio tentando tornar-se judeu, queimando todas as etapas desse processo de conversão. Mas eu acredito, com franqueza, que nas famílias, o futebol é uma coisa familiar. Não me importa muito aquilo que... Enfim, logo à noite vou ver o jogo entre o Real Madrid e o Bayern de Munique, obviamente extremamente divertido, mas o futebol que verdadeiramente me interessa é o futebol das famílias, o que se joga lá em casa, sentado no sofá. Aquele futebol que permite a um pai e a um filho, sofrendo pelo mesmo clube juntos, dizerem um ao outro que se amam sem terem efetivamente de utilizar essas palavras, que são palavras que a nós portugueses custa a dizer. E eu penso que nas famílias em que isso efetivamente é importante, o futebol é de facto imutável, porque é repositório de uma série de memórias a que nós não podemos escapar nunca. Muito obrigada, Joel Neto. E de resto, uma ótima sugestão de leitura para o livro que vai ser lançado amanhã, Os Sítios Sem Resposta, no Corte Inglês, em Lisboa. Fazemos agora